dia! A gente vai começar mais uma aula tratando especificamente da função cosseno. Nessa aula de hoje, a gente vai fazer algumas abordagens gráficas. Eu vou usar como referência a função geral, f de x igual a A mais ou menos B, que multiplica o cosseno de um determinado ângulo. Que ângulo? Regra geral, mx mais n. Eu vou alterar esses coeficientes numéricos. Eu vou alterar cada um desses pedacinhos que compõem a função geral. Eu vou modificar os valores de A, de B, de M e de N. E eu também vou alterar o valor de mais B para menos B. Eu vou alterar esse sinalzinho de mais para menos que antecede o B. E a gente vai verificar que tipo de alteração ocorre graficamente falando. Então, basicamente, a nossa aula vai girar em torno disso, ok? Vamos começar. Vocês têm aí na frente o programa GeoGebra aberto. É o programa que eu basicamente utilizo para fazer essas análises, essas construções. Eu vou alterar esse eixo horizontal, tá? Aqui vocês têm o eixo Y, aqui vocês têm o eixo X. Eu vou transformar esse eixo X no eixo dos domínios, no eixo dos ângulos. Só que eu vou colocar as unidades em radianos para facilitar um pouco o nosso estudo, a nossa compreensão. Vou colocar aqui, ó, distância π sobre 2. Prontinho. Pode observar que todos os ângulos estão em radianos. 0, 90 graus, 180, 270, 360 e assim por diante. O que eu vou fazer? Nessa parte aqui embaixo, no canto inferior esquerdo, tem essa caixa de entrada. Essa caixa de entrada é onde basicamente a gente digita as nossas funções. Vou criar para vocês a função primitiva f de x igual a cosseno de x. Está aí basicamente a nossa função primitiva. Apareceu em destaque o gráfico de laranja, né? Ou vermelho, alguma coisa nesse sentido. E lá no cantinho superior esquerdo apareceu a função correspondente a ele. Vocês podem observar que esse gráfico, né, a função cosseno de x, tem uma limitação na vertical para as imagens. Podem observar que o ponto mais alto foi a altura 1 e o ponto mais baixo foi a altura menos 1. Ou seja, tratando-se especificamente de imagem, a função cosseno tem limitação, tem restrição. Existe um teto e existe um piso. Existe um ponto de máximo e existe um ponto de mínimo. O máximo foi 1 e o mínimo menos 1, especificamente para a função cosseno de x, função primitiva. Por outro lado, vocês podem observar que, tratando-se de ângulo, essa restrição não existe. Olha só, eu vou ampliar a visão de vocês aqui para esse gráfico. Eu vou diminuir o zoom aqui, ó. Olha só o que está acontecendo. O gráfico ele continua infinitamente para a direita e para a esquerda. Não tem limitação para ângulos, nem para ângulos positivos e nem para ângulos negativos, tá? Então, tratando-se de domínio de ângulo, a função cosseno não tem limitação. Gente, é óbvio, porém, que às vezes o enunciado pode trazer assim, ó, considere os ângulos no intervalo que vai desde 50 graus até 80. Bem, tudo bem, está te limitando, ok. Mas dentro desse intervalo que vai de 50 graus até 80, não tem limitação para ângulo dentro desse intervalo. Então a ideia basicamente é isso, tá? É essa. Você não tem, regra geral, limitações, restrições para ângulo, tá? Você pode trabalhar com qualquer ângulo que vocês quiserem. Pode até ser que o problema queira que você dê uma trabalhada no intervalo menor de ângulos, por qualquer motivo que seja. Mas regra geral não tem, tá? Agora, na função cosseno não tem jeito. A função cosseno ela já começa com a limitação. A função cosseno na imagem, ela já tem uma limitação de imediato. Ela tem um ponto de máximo, obrigatoriamente, e tem um ponto de mínimo. Onde que vai estar esse ponto de máximo? Onde que vai estar esse ponto de mínimo? Aí só fazendo as continhas para a gente calcular. Mas ela, a função cosseno, tem sim
uma limitação natural para a imagem, ponto de máximo e ponto de mínimo. É isso que vocês têm que entender, tá? O que a gente vai fazer aqui? Eu vou criar uma função com o que a gente chama de controle deslizante, tá? É um parâmetro. Eu vou criar a função primitiva, só que no parâmetro a. Que a é exatamente aquele a do a mais ou menos b que multiplica cosseno de mx mais n. Eu vou fazer as alterações sobre esse a. E eu quero que vocês observem que tipo de alterações acontecem no gráfico. Então, lá na caixa de entrada, eu vou escrever exatamente isso. Ó. F de x vai ser exatamente igual a quem? Ao nosso a mais a função cosseno de x. Tá? Vou criar um controle deslizante, que é um parâmetro, e aí vocês podem observar perfeitamente que apareceu um gráfico aí de lilás, um azul, alguma coisa nesse sentido, tá? Esse é o gráfico que apareceu para a gente de forma automática. É ele que a gente vai analisar a partir de agora. Gente, olha só que interessante. Aqui apareceu o número a, que é o nosso parâmetro, tá? E observem aqui, por favor, no canto esquerdo, ó, f de x igual a mais cosseno de x. Então, o a vale 1, tanto que ele apareceu aqui, ó, a igual a 1, tá? Esse é o ponto de partida para a gente fazer a nossa análise. Eu vou alterar esse número a, e vocês vão perceber que o gráfico também vai se alterar. Olha só aqui, por favor, ó, alterei o valor de a, o gráfico também está se mexendo. Estou mexendo no valor de a, o gráfico também está se mexendo. Então, se eu mexo no a, o gráfico também mexe. Se eu modifico o valor de a, o gráfico também se modifica. Ok, então você já sabe que tem uma influência direta, graficamente falando, no a e no gráfico. Mas que tipo de alteração acontece? Vamos perceber. Se eu aumento o valor de a, o gráfico aumenta. Se eu diminuo o valor de a, o gráfico também diminui. Melhor ainda, se eu subo o valor de a, o gráfico sobe. Se eu diminuo ou desço o valor de a, o gráfico desce também. Então, tu está percebendo que o a ele tem por objetivo deslocar o gráfico na vertical. O gráfico vai ficar subindo ou descendo como se fosse um elevador. Tá? É um sobe e desce ali, é um zigue-zague, na verdade, para cima e para baixo. Vai para cima, vai para baixo, vai para cima, vai para baixo. Não sai desse movimento. Então, tu percebe que esse zigue-zague é na vertical. Tá? Então, qual é, de forma objetiva, o papel do a, graficamente falando? O a tem por objetivo alterar o gráfico na vertical. Ele desloca o gráfico na vertical. Ele sobe o gráfico ou ele desce o gráfico, ok? Agora, deixa eu posicionar o a aqui assim, por exemplo. Ó, deixa eu colocar o a exatamente igual a 3. 3 já está de bom tamanho para a gente, tá? Opa, aqui. Ô, gente, olha aqui, por favor. Esse gráfico aqui, ó, azulzinho, lilás, né? Ele tem o ponto de máximo, que é o 4, e tem o ponto de mínimo, que é 2. O ponto de máximo sendo 4 e o ponto de mínimo sendo 2, existe um meio termo, não existe? Existe um meio termo entre 2 e 4. Qual que é? É a metade do caminho, ou é a média aritmética entre o máximo e o mínimo. Qual é a média aritmética entre o máximo que vale 4 e o mínimo que vale 2? É você somar e dividir por 2. 4 mais 2, 6 dividido por 2, 3. Gente, esse 3 aqui, ó, é exatamente o a igual a 3. E a gente descobriu esse 3 aqui exatamente pela média aritmética entre o máximo e o mínimo. Então, tu está percebendo que o a, olhando para a função, ele representa um meio termo. Quando você olha, identifica o a na função cosseno, tu está imaginando que onde que é a metade do seu gráfico. Se você constrói uma reta horizontal passando pelo a igual a 3, você está, na verdade, criando uma reta horizontal pelo y igual a 3. Repito, esse 2 aqui é o ponto de mínimo, esse 4 aqui é o ponto de máximo,
e a média aritmética entre o mínimo e o máximo é o 3. Então, esse eixo aqui é o eixo de quem? É o eixo y. Então, eu estou fazendo com que o eixo y, vou passar uma reta no eixo y na altura 3. Lá na caixa de entrada, eu vou escrever y igual a 3. Olha o que vai acontecer lá no gráfico, no y igual a 3. Criou-se uma reta horizontal passando exatamente na altura do A, que vale 3. Tá? Isso significa o que, gente? Que quando você olha para o A, você está criando, na verdade, uma reta que divide o gráfico ao meio. Tecnicamente, essa reta se chama eixo central do gráfico da função cosseno. Eixo médio do gráfico da função cosseno. Tá? Então, o A ele é o eixo médio, ele é o eixo central da função. É o eixo médio, porque ele passa pelo ponto médio. Ele divide o gráfico ao meio. Como assim? Tu vai observar que por essa reta aqui, ó, que é o y igual a 3, ou A igual a 3, metade do gráfico está para cima da reta, outra metade está para baixo, metade está para cima, metade está para baixo, infinitamente. Olha só que interessante. Tá? Isso significa que o A igual a 3, o A precisamente ele divide o gráfico em regiões de vale, em regiões de pico. Então, aqui está o A igual a 3. Então, para cima do 3, você tem as regiões de pico, aqui, aqui, aqui e assim por diante. E abaixo do A, no caso A igual a 3, você tem as regiões de vale. Ó. Aqui é uma região de vale, aqui é uma outra região de vale, aqui você tem uma outra região de vale e assim por diante. Tá? Então, o A ele tem esse papel de, além de fazer o gráfico se deslocar na vertical, para cima ou para baixo, óbvio, ele também serve para dividir o gráfico ao meio, em regiões de pico acima do A e em regiões de vale abaixo do A. E como que você calcula, portanto, o valor do A? Você calcula a média aritmética entre o mínimo e o máximo. O ponto de máximo é o A mais B, pico, e o ponto de mínimo é o A menos B, vale. Gente, outra informação. Eu não falei com vocês que o A é o eixo médio? Ok, então você tem aqui ó, o eixo médio. Tá, passando na altura 3. A distância que sobe do A para cima é o que a gente chama de amplitude. Da mesma forma que a distância que desce do A, obviamente, para baixo, é uma outra amplitude. Então, a amplitude é o quanto que o gráfico sobe para atingir o ponto de máximo, mas também é a mesma distância que o gráfico desce para atingir o ponto de mínimo. Então, essa altura que sobe e essa altura que desce é a mesma distância, porque o A está no ponto médio. Então, o que subiu além dele, do A, é o mesmo que desceu para baixo do A. Então, o que subiu e o que desceu, distância por distância, é a mesma. Só que uma subiu, obviamente, para cima, a outra desceu, obviamente, para baixo. E a gente já aprendeu que para calcular o ponto de máximo é o A mais B. Então, quando você calcula o A mais B, significa o que exatamente? Que saindo do A, você anda mais B. Então, essa distânciazinha aqui, essa amplitude, é o tamanho do B. Ó. De 3 para 4 é 1. Então, B é 1. Você subiu para atingir o pico, então é mais 1. Em contrapartida, você saindo do A, você desce a mesma distância, 1. Então, você saiu do 3 e desceu 1 para chegar no 2. Tá? A distância que você subiu é a distância que você desceu, é o B. A mais B e o A menos B. Tá? Por isso que o ponto de máximo e o ponto de mínimo é A mais B, máximo, e A menos B, mínimo. Basicamente é isso. Tá? Então, o B, você já começa a entender a partir de agora. Ok? Deixa eu apagar esse Y igual a 3 ali. Ó, essa reta preta que está em destaque. Apaguei para vocês. E eu vou posicionar agora esse gráfico de azul lá no gráfico laranja, tá? Então, o que está acontecendo? Olha o A, hein? O A é 2, olha aqui, por favor, 1,9 agora.
vou chegar no A igual a 0. Quando A for igual a 0, vai ficar exatamente igual ao gráfico vermelhinho ali, laranja. Olha só, A igual a 0. Olha só aqui, por favor, aqui no canto esquerdo, ó, f de x igual a cosseno de x. E a outra função primitiva vermelha, f de x igual a cosseno de x também. Por que os dois são rigorosamente iguais? Porque o A vale 0. O A vale 0 quer dizer o quê? Que a reta que corta o gráfico ao meio passa pelo y igual a 0. Só que o y igual a 0 é exatamente a origem do eixo y. Ou seja, passa pelo próprio eixo x. Basicamente é isso, tá? Então, só para criar uma animação para vocês, eu quero que vocês observem exatamente isso daí, ó. O que o A faz na questão gráfica. O A se desloca na vertical, o gráfico para cima e para baixo. Quando o A é negativo, tu percebe que o eixo médio está na parte negativa. Agora o A é positivo, então o eixo médio do gráfico está para cima do 0, ó, tá? Repito, observe que nesse exato momento, ó, agora o A é negativo, então essa reta horizontal que corta o gráfico ao meio está abaixo do 0. Agora tu vai perceber que o A é positivo, ou seja, a reta que corta o gráfico ao meio está acima do 0, ok? Então é isso que eu quero que vocês entendam de forma definitiva para mim aí. Bem, vamos deixar o A de lado, porque agora a gente vai fazer uma outra análise que é em função do B. Deixa eu deletar aqui, deletei aqui. E agora eu vou criar lá na caixa de entrada uma análise para vocês, ó. F de x vai ser igual a B que multiplica cosseno de x. Olha só, vou criar um parâmetro, uma referência que é o B. Observa, gente, que agora o B vale 1. O B vale 1. Está aqui, ó, f de x igual a 1 cosseno de x. F de x igual a B que multiplica cosseno de x. O B sendo 1, gente, é a mesma função do de cima, ó. 1 cosseno de x ou apenas cosseno de x é a mesma coisa. Por isso que os gráficos aqui, ó, estão sobrepostos, um escondido em relação ao outro. Agora, eu vou mexer no valor de B, hein? Olha só, eu estou mexendo no valor de B. Ó. O gráfico também está se mexendo, não está? Claramente o gráfico está se mexendo. Ó. Mexo no valor de B, claramente o gráfico também está se modificando. A questão é, como que o gráfico se modifica? O que faz o gráfico aqui, precisamente falando? Ô, gente, olha aqui, por favor. 3 vezes cosseno de x significa que você está pegando todas as imagens do cosseno e multiplicando por 3. Então, quando você aumenta o B, você está aumentando as imagens. Percebeu? Porque o B, ele pega o cosseno de x, que é o y, e multiplica. Então, 3 vezes cosseno é 3 vezes y. Ele está pegando os valores de y das imagens e multiplicando. Então, por isso que se você diminui o B, ó, as imagens também diminuem, percebeu? Se você aumenta o B, as imagens também aumentam. Então, o B, ele trabalha diretamente no tamanho das imagens. Agora, pode observar o seguinte, ó, que o B, ele vai trabalhar exatamente a distância do ponto de máximo e a distância do ponto de mínimo. A gente já aprendeu que o B é o quanto que o gráfico sobe para além do A e o quanto que o gráfico desce para baixo do A. Deixa eu esconder a função primitiva ali. Olha só, hein? Você tem que imaginar, por exemplo, essa reta aqui, ó. Essa reta é exatamente a reta que passa pelo meio do gráfico, ok? Exatamente a reta que corta o gráfico ao meio. No caso, ele está cortando exatamente no A igual a 0. Ele está te falando aqui, por exemplo, ó, vou colocar aqui 2,5. O que significa o B igual a 2,5? Que saindo do zero, ele sobe 2,5, obviamente, para cima, está aqui, ó, 2,5, e saindo do zero, ele desce até 2,5 também, para chegar no vale. Aqui o ponto de mínimo, aqui é ponto de mínimo,
e o nível está no 2,5. Então o B, ele te fala o quê? Você imagina onde que está o A, ou calcula onde que está o A, e você vê qual é a distância do A para cima e do A para baixo. O B faz exatamente esse papel. O quanto que a amplitude do gráfico vai se alterar. A amplitude é exatamente o quanto que sobe ou quanto que desce a partir do eixo central, tá? Então, se eu diminuo o valor de B, ó, por exemplo, coloca aqui o B igual a, vamos colocar 0,5. Olha que interessante, ó. O A é o eixo central, no caso é essa reta aqui, que divide o gráfico a meio. Do 0 até aqui é 0,5 e do 0 até aqui, que é o ponto mais baixo, é menos 0,5. Aqui é uma região de vale, altura menos 0,5, e aqui é uma região de pico, altura 0,5. Então 0 para baixo 0,5 e 0 para cima 0,5 também. Essa distância, repito, tá? Por quanto que o gráfico sobe ou quanto que o gráfico desce em relação ao eixo central, é o que a gente chama de amplitude, tá? Essa amplitude é o B que altera a amplitude do gráfico. Agora, uma outra informação que eu quero que vocês tenham é o seguinte: se eu aumento o B, a amplitude aumenta. Se eu diminuo o B, a amplitude diminui. Aumento o B, a amplitude aumenta. Diminui o B, a amplitude diminui. Tá, mas e se o B fosse negativo? Vou colocar o B aqui no negativo, ó. Olha que interessante, hein? Vou diminuir o B. A amplitude está aumentando. Vou aumentar o B. A amplitude está diminuindo. Opa, mudou o comportamento? Por que quando o B era positivo, o comportamento era o mesmo? Ou seja, quando o B é positivo, aumentando o B, também aumenta a amplitude, diminuindo o B, também diminui a amplitude. E quando o B é negativo, o comportamento é o contrário. Diminuindo o B, aumenta a amplitude, aumentando o B, diminui a amplitude. Gente, porque o B agora, olha aqui por favor no cantinho esquerdo, o B é negativo. Você está pegando as imagens que são os cossenos e multiplicando por um número negativo. Quando você multiplica por um número negativo, o número, ele muda o seu sinal, ele muda o seu comportamento, ele muda a sua tendência. Exemplo, se você pega o número 10 e multiplica por menos 1, ele vira menos 10. Ao contrário, se você tem o número menos 10 e multiplica por menos 1, ele vira mais 10. Então, o B sendo negativo, ele faz com que os seus pontos troquem de lugar com o seu simétrico ou com o seu oposto. Por exemplo, olha só, o B aqui ele é negativo, a menos 1,2. O que é pico vira vale e o que é vale vira pico, troca de posição. Por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, o B é igual a menos 2, tá bom? B é igual a menos 2, é negativo, tá? Ok. Eu quero que você observe esse pico aqui e esse vale aqui. O B é igual a menos 2. Eu vou trocar o B de menos 2 para B igual a 2. 2 positivo, tá? Então, olha só. Eu vou trocar o B de menos 2 para 2. Ó, troquei. Agora, na hora que eu der Enter, tu vai perceber que esse pontinho aqui, ele vem aqui para baixo. E esse pontinho aqui de baixo, ele vai lá para cima, tá? Vou dar um Enter aqui, vocês vão perceber essa modificação. É exatamente o que aconteceu. Eles trocaram de posição, percebeu? Ó? Esse pontinho aqui estava lá para baixo. E esse pontinho que está aqui embaixo, antes ele estava aqui em cima, tá? Então, B igual a 2, agora o B igual a menos 2. O que é pico vira vale, o que é vale vira pico. Olha só, ó, graficamente falando, ó, B é negativo, ó, agora o B é positivo. Observem, por exemplo, esse pico aqui, tá? Esse pico aqui, eu vou diminuindo até que ele se transforme em vale quando o B é negativo. Olha só, agora ele é vale. Agora, esse valezinho aqui, ó, tá? Ele é negativo, tá? Ó, B igual a menos 1,5. Quando o B virar positivo,
essa região todinha de vale troca de lugar com as regiões que são picos. Olha só, B é negativo e agora virou positivo, tá? Então basicamente é isso, gente, tá? Quando você troca o B de sinal de negativo para positivo, aquilo que é região de vale vira região de pico, aquilo que é região de pico vira região de vale, tá? Então esse é o papel do B e também do sinal de menos que antecede o B, tá? Então só para que vocês possam ter uma noção um pouquinho melhor, eu quero que vocês observem para mim o gráfico. Olha só, tá aí, ó. O B, ele é negativo agora. O B é negativo, ó. Menos 2, menos 1, 0. Agora o B vai virar positivo, ó. Então agora trocaram de lugar. Região de vale com pico e pico com vale, ó. Os picos estão diminuindo. Troca de lugar agora com as regiões de vale. E assim fica nessa brincadeira. Tá bom? Então esses são as funções do A, do B e do sinal de menos que antecede o B. Perceberam? Deixa eu dar uma pausa aqui nessa animação, que agora eu vou fazer o que? Eu vou fazer os dois simultaneamente com vocês, tá? Eu vou deletar essa função aqui, f de x, criei aqui esse controle deslizante. Eu vou criar uma função agora com os dois referenciais que são o A e o B para vocês. A mais B, que multiplica cosseno de x, tá? Eu quero que vocês observem para mim agora exatamente essa brincadeira que a gente fez até agora. Ok? Deixa eu dar um zoom aqui, prontinho. Ó, vou fazer a animação do número A. Ó, o A desloca o gráfico na vertical, hein? Perceberam? O A desloca o gráfico na vertical. Ok? Relembrando aí o que a gente fez. Ó, o A desloca o gráfico na vertical. Tá? Vou parar o A aqui no 0. Ok. Aliás, vou parar o A no 0, tá? Falei que pronto. E agora eu vou fazer a animação do B. Olha só. Tu percebe claramente que o B, ele não está deslocando o gráfico completamente. Ele está alternando, aliás, ele está modificando são as amplitudes, ó, o tamanho, as alturas dos vales e as alturas dos picos. Agora eu vou fazer a animação dos dois ali só para curiosidade de vocês, ó. Tá ali, ó. Olha que bacana que vai acontecer. Aí virou uma bagunça, né? Aí é só para mexer um pouco com a cabeça de vocês, para bagunçar um pouquinho aí. Tá lá, os dois A e B estão mexendo simultaneamente aí, tá? Mas o que nos interessa é exatamente o que, ó. Apenas a oscilação em relação ao B agora, ó. Mexendo na amplitude. O gráfico fica mais alongado ou mais compactado na vertical. No B altera o gráfico na vertical, só que na sua amplitude, tá? Enquanto que o A, ele mexe com o gráfico também na vertical, só que deslocando o gráfico completamente, ó, para cima e para baixo, tá, gente? Entenderam essa diferença do A para o B? Show de bola, né? Deixa eu dar uma pausa aqui nessa animação, porque o que a gente vai fazer a partir de agora é em relação ao M e em relação ao N. Aqui você tem a primitiva. Eu vou criar para vocês agora a função f de x exatamente igual a quem? Ó, cosseno de mx mais n. Eu não vou colocar o n, vou deixar apenas o m que eu acompanho o x, tá? Prontinho. Gente, olha que super interessante, hein? Olha que super interessante. Quando você olha aqui a funçãozinha verde, ó, f de x igual a cosseno de x, cosseno de 1x ou cosseno de x é a mesma coisa. No caso, m vale 1. Cosseno de 1x ou de x é a mesma coisa. Por isso que dá a entender que não tem dois gráficos, só tem um. Na verdade, tem dois. É porque eles estão sobrepostos. Um está sobre o outro, posicionado em cima do outro. Vou alterar o valor de m. Olha só que interessante, o gráfico verde. Olha só, alterando o valor de m, claramente o gráfico também está se alterando, não está? Olha só, é como se você estivesse, ó, abrindo os braços e agora você está
encolhendo os braços. Olha só, você está ampliando o gráfico na horizontal e encolhendo, encurtando, contraindo o gráfico na horizontal. E o laranja ali é a primitiva. Deixa eu tirar a primitiva para vocês enxergarem com um pouco mais de calma. Gente, observem apenas a animação. Olha que interessante, ó. Olha que interessante. O gráfico, ele faz exatamente essa contração. Tá? Não vou entrar em muitos detalhes com vocês, não. Mas eu quero que vocês observem exatamente qual é o papel do M. O M, ele faz o que? Ele expande ou contrai o gráfico na horizontal. O B faz isso também, expande ou contrai o gráfico, só que na vertical. Então, o B e o M, eles têm o mesmo papel, basicamente falando, de alongar ou contrair o gráfico. Só que o B faz isso na vertical, enquanto que o M faz isso na horizontal. Tá? É isso que eu quero que vocês entendam qual é o papel do M graficamente falando. Tá? E você tem também, em contrapartida, deixa eu parar essa animação, você tem também o N, do MX mais N. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. F de x, vou escrever aqui, ó, f de x vai ser igual a cosseno de x, só que mais o nosso n, tá? Vou dar um enter aqui e eu criei um controle deslizante. Gente, observe aqui, por favor, ó. Aqui você tem f de x igual a cosseno de x mais n. Esse n aqui é 1. Eu vou colocar a animação para vocês, para que vocês possam perceber o que está acontecendo. Estão percebendo que o gráfico está se deslocando na horizontal? Olha que interessante, hein? Quanto mais para a esquerda vai o N, mais para a direita o gráfico se desloca. Ou quanto mais para a direita o N vai, mais para a esquerda o gráfico se desloca. Tá? Vou colocar para vocês aqui a função primitiva. Tá? Olha só o que está acontecendo. Tá? Você pode perceber claramente que esse gráfico de vermelho mais forte, ele está se modificando, ele está se mexendo, está se movendo em relação à primitiva. A primitiva está estagnada, parada, congelada. À medida que eu vou alterando o valor do N, o gráfico também se altera. Tá? Só que à medida que o N diminui, o gráfico anda para frente. À medida que o N aumenta, o gráfico anda para trás. Perceberam? Então o N faz esse deslocamento. Vocês estão lembrados que eu falei com vocês que o N é só lembrar do N de navio, né? O deslocamento na horizontal, na linha do horizonte. Tá? Olha que bacana isso dali. É isso que eu quero que vocês entendam, tá? Que o N tem esse papel de deslocar o gráfico na horizontal. O A fazia isso também, só que o A faz esse deslocamento na vertical. O A e o N deslocam o gráfico completamente. Só que o N de navio na horizontal, na linha do horizonte, lateralmente, enquanto que o A na altura, na vertical. Ele sobe ou desce o gráfico. O B e o N, eles mexem, o B de bola e o M de Marcos, eles mexem na estrutura do gráfico. O B e o M de Marcos, eles mexem no tamanho do gráfico propriamente dito. Só que o B, ele trabalha na expansão e contração na vertical, enquanto que o M de Marcos, ele faz essa expansão ou contração na horizontal. O N de navio, ele simplesmente desloca o gráfico horizontalmente. É só lembrar N de navio, tá? Ele não mexe na estrutura gráfica, ele simplesmente desloca lateralmente. O A faz isso também, só que na vertical, tá? E o N, repito, o N de navio. Observe, quanto mais para a direita, quanto maior é o N, mais para a esquerda o gráfico vai. Quanto menor é o N, quanto mais para a esquerda o N vai, mais para a direita o gráfico se desloca. Bem, para finalizar, eu vou colocar
todos eles simultaneamente. Vai virar uma loucura, mas não esquenta a cabeça, tá? Aí vocês têm a função primitiva e agora eu vou criar a função paramétrica, né? Com todos os 4 controles deslizantes. f de x igual a mais b, que multiplica cosseno de mx mais n. Vamos lá, ó. Os 4 controles deslizantes estão aí na frente de vocês. Lembrando que esse vermelhinho aqui é a primitiva. Vou até deletar ele para a gente não confundir. Pronto, sumi com ele. Agora vamos lá, ó. Mexendo apenas no valor de A, para fortalecer o conceito de vocês. O A desloca o gráfico na vertical, não mexeu na estrutura dele, não mexeu na estrutura do A. O A faz esse papel aí, desloca o gráfico na vertical. E o N de navio faz a mesma coisa, só que na horizontal. Olha só o N de navio, hein? Ó, o N de navio desloca o gráfico também, só que na horizontal, tá? Basicamente é isso que eu quero que vocês entendam. O A e o N deslocam o gráfico. O A na vertical e o N na horizontal. Vou parar agora e a gente vai mostrar para vocês o B e o M, tá? Olha o B. Ele expande ou contrai o gráfico na vertical. Expande ou contrai o gráfico na vertical. Esse é o nosso B, B de bola. Tá? E o M de Marcos vai fazer a mesma coisa, só que na horizontal. Quer ver? Deixa eu colocar o M agora para modificar. Olha só. Faz a mesma expansão e contração, só que na horizontal. Entenderam, gente? Basicamente é isso que eu quero que vocês entendam, tá? É uma curiosidade extra, mas eu tenho certeza absoluta que isso vai facilitar a compreensão de vocês aí na matéria. Só para bagunçar um pouquinho, vou colocar todos eles para se mexerem ao mesmo tempo. Colocar todo mundo para requebrar agora, hein? Vou colocar todo mundo para dançar um pagodão agora, ó. Vamos ver que maluquice que vai acontecer aí, ó. Basicamente é isso, ó. Todos eles estão se modificando, tá? Então viram uma coisa maluca, sem pé nem cabeça, mas só para tumultuar um pouquinho a brincadeira aí, tá bom? Mas isso aí já não tem importância mais não, só a título de curiosidade mesmo. Gente, espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa é só me procurar, que eu sempre tenho um grande carinho para ajudar vocês aí, ok? Muito obrigado pela atenção, bom estudo e a gente se encontra na próxima aula. Até lá!